e vai impactar as vidas. Muito obrigada. Eu poderia falar, acho que a manhã inteira, porque vocês sabem que eu gosto de falar, mas hoje o momento não é apenas, não é monólogo, né, gente? Hoje é o momento para que todos possamos termos trocas. E eu agradeço ricamente essa oportunidade. Logo depois de fazermos a mesa, eu tenho um outro compromisso às 11 horas. Não vou dar continuidade, mas eu quero saber que eu estou com vocês, porque essa luta é de todos nós. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos e a todas. Nossa vice-prefeita, a gente fica muito feliz da sua presença aqui. Externando também os nossos agradecimentos ao prefeito Netinho Reis, que nesse momento está nas ruas com as outras secretarias. A gente sabe que Duque de Caxias sofreu. Parabenizo Netinho Reis, Aline do Áureo, a gestão do município, que a gente sabe que Caxias sofre, mas a prefeitura está na rua, trabalhando para poder cuidar de todos. Aqui as suas falas são muito importantes e a presença no dia de hoje, principalmente para as lideranças religiosas, são muito importantes porque muitas vezes nós fazemos eventos para poder levantar pautas e a gente escuta a sociedade civil. E aí eles sempre questionam, mas a vice-prefeita tinha que estar, o prefeito tinha que estar. E a sua fala é muito importante para deixar claro para as lideranças religiosas e sociedade civil que Charlene Rosa está junto com a Aline, Navi está junto com a Aline Forasteiro, com Justino. Tudo que chega para nós no Complexo de Direitos Humanos chega à gestão para que a gente possa estar tomando as devidas providências e ver todas as formas de estar agindo. Muito obrigado pela sua presença. Sim, muito importante. Então, agora, nesse momento, passo a palavra à nossa Subdireitos Humanos do Estado, Aline Forasteiro. Uma salva de palmas. Obrigada. Bom dia a todas as pessoas presentes. Estar aqui hoje, além de uma honra, né? Estou aqui com muita responsabilidade, representando a secretária Rosângela Gomes, secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Então, como a Aline falou, hoje a gente está numa fala muito institucional, muito embora seja completamente atenta a todas as discussões, aos feedbacks desses plenários, das reuniões que acontecem sobre a pauta, né? Então, eu inicio agradecendo tanto o convite quanto a presença, Aline. Muito obrigada, Aline, que é uma grande parceira, foi uma grande referência para a gente, enquanto secretária de assistência. A gente sabe aí que os desafios foram muitos, mas é isso, né, gente? A gente ter uma assistente social à frente de uma pasta e a gente ter a honra de ter uma prefeita com essa formação transforma, né? Faz com que a política pública ela seja humanizada como a gente gostaria que fossem todas as pautas, né? Agradeço também essa grande parceira, amiga, que é Charlene Rosa. Charlene, obrigada por tudo. E também, na verdade, a gente parabeniza o município de Duque de Caxias pelo Complexo de Direitos Humanos, né? Essa é uma política que a gente gostaria muito de ser replicada nos outros municípios. Quando você qualifica essa porta de entrada, quando você unifica num prédio, né? Essa é a nossa intenção, para que a gente evite, né? Às vezes, com tanta dificuldade, a gente sabe que os nossos assistidos têm uma dificuldade de passagem, e ali num prédio central, quando você consegue unificar todos os serviços, isso é fundamental para a área de desenvolvimento social e direitos humanos, né, gente? Hoje a gente está aqui, a gente sabe que é um dia, é um marco, né? Mas a gente não pode esquecer dos nossos desafios, né? Quem dera que hoje a gente estivesse aqui para avaliar os avanços, mas hoje a gente tem, dentro das violações de direitos humanos, a intolerância religiosa, ela é a maior subnotificação que a gente tem, né? Então, isso é um dado muito alarmante. E, como a Aline mencionou, o trabalho realizado em conformidade, em unidade entre os entes federados é fundamental. É ótimo que o governo federal esteja realizando as ações dele, o governo municipal, o governo estadual, mas se a gente não focar e não tiver unidade dessas pastas para o trabalho, é isso, a gente às vezes faz aí ações maravilhosas, mas a gente potencializa, né? Primeiro porque a busca ativa a gente vai precisar necessariamente do município, então realmente a gente não consegue avançar sem um trabalho unificado, né? E isso, com o município, a gente tem a honra, o prazer de trabalhar em unidade, e a gente também se coloca super à disposição para os avanços,
A gente iniciou 2 anos atrás, já no final do ano, o seminário do Observatório Mãe Beata de Iemanjá. Aí tiveram algumas pessoas, algumas críticas, olha, poderia ser feito dessa forma, mas a intenção era exatamente essa. A gente precisava ouvir a sociedade civil e a gente tem uma lei. Para regulamentar essa lei, a gente não queria que fosse somente mais uma lei. A gente precisava do diálogo com a sociedade civil para a gente entender como a gente regulamentaria. Porque isso, né? O governo ele passa, daqui a pouco a gente está em um outro desafio ou não, mas a gente precisa dar estabilidade a essa política pública. Então, pensando nisso, a gente realizou o seminário ao longo do ano passado, né, Justino? A gente fez o levantamento dos dados, que possivelmente vai ser apresentado no Abril Verde, porque a gente no Estado, Aline, a gente tem uma carência de diagnóstico, né? Então, para você entender, para você, principalmente você regulamentar uma lei, sim, esses dados, a gente tem dados oficiais que são do ISO, mas a gente precisava entender o que estava acontecendo em loco de fato, né? O porquê dessas subnotificações. Então, possivelmente, os dados que foram consolidados no ano passado, eles serão apresentados lá no Abril Verde. A gente vai dar aí ampla divulgação a isso tudo. Então, a partir desses dados, a gente vai entender como vamos fazer a regulamentação, mas é isso, sempre de forma participativa, de forma coletiva e sempre dialogando com a sociedade civil, que vocês que vão estar na ponta, entendendo e podem nortear a gente na estabilidade dessa política pública. No mais, contem com a gente, se entenderem também aqui com o Davi, com o Justino, queiram fazer uma reunião mais ampla com a gente também, após, né, essa plenária, todo o produto que vocês dialogarem, a gente está aí à disposição, tá? Obrigada a todos vocês, um bom evento. Obrigado. As falas são muito importantes. Na fala da nossa sobre direitos humanos, a gente dá total importância quando se fala da participação da sociedade civil, quando a sociedade civil se une ao Estado e ao município, porque nós estamos aqui como servidores públicos e nós sabemos sempre sobre alguns casos a quais devem ser resolvidos. Porém, quem sabe a necessidade da sua rua, do seu templo religioso, das denúncias e demais demandas são vocês. Então, quando nós batemos sempre na tecla, denuncie, nos procure, chegue mais próximo da gestão para que a gente possa estar atendendo, é sobre isso que a nossa sobre direitos humanos acabou de falar com total importância. E eu vou complementar aqui, antes de passar a palavra para o nosso superintendente, na nossa plenária foram discorridas 4 pautas, para que as senhoras também, principalmente nossa vice-prefeita, que tem um outro compromisso, esteja ciente. Uma das maiores reivindicações da sociedade civil e das lideranças religiosas é sobre a criação de uma unidade da DECRAD do município de Caxias. A terceira pauta é sobre a implementação da cartilha de combate à intolerância religiosa que já existe no Estado, na Secretaria de Educação de Duque de Caxias. A segunda pauta é a criação de uma cartilha de capelania com resolução baseada na Secretaria de Saúde do município de Caxias. E a primeira, para a gente poder passar a palavra, como eu já disse na plenária, todas as pautas são levantadas, respeitadas e levadas à discussão, onde serão formadas comissões no dia de hoje para que isso seja trabalhado entre sociedade civil, lideranças religiosas e poder público. Pode ser que aconteça amanhã, daqui a um mês, mas nós iremos trabalhar para que as coisas possam acontecer da melhor forma possível. E a primeira pauta, a mais votada e a mais exigida pela sociedade civil é a criação do Conselho Municipal de Liberdade e Promoção Religiosa do município de Caxias. E eu sei que ele tem outros temas para poder falar também, tem total poder para poder falar disso, mas principalmente sobre essa pauta tão importante, que eu tenho certeza que vai ser um legado para o município de Caxias, sobre a questão do Conselho. Ele que hoje é presidente do Conselho do Estado e superintendente de Liberdade e Promoção Religiosa do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Justino Carvalho. Uma salva de palmas, por gentileza. Bom dia, agradeço muito a honra de estar aqui hoje, neste local de arte. Estivemos aqui o ano passado comemorando o Dia
de combate à intolerância religiosa, aqui em Caxias. Porque em 22 nós inaugurávamos o Navir, aqui em Caxias, nesse dia, nesse grande complexo da cidadania, que hoje tem praticamente todas as pautas do Estado ali representadas, inclusive a pauta do combate à fome, diariamente. Caxias é um município a ser destacado e servir de inspiração para os demais municípios, porque aqui a política pública dos direitos humanos, ela acontece e ela é dinâmica. O Navir é um equipamento muito carinhoso para nós. Eu não sou o pai do Navir. O pai do Navir está aqui, junto de nós, um homem de políticas públicas, que construiu isso compreendendo, escutando, que é o Dr. Márcio de Jagum, meu amigo, inaugurou o primeiro Navir em Nova Iguaçu. Hoje nós temos um Navir em Caxias, nós temos um Navir em Japeri, nós temos um Navir em Queimados, temos um Navir também aqui, né, em Duque de Caxias, um na Central, e caminhando junto às prefeituras, às coordenações, graças à liderança da nossa subsecretária, Aline Forasteiro, que dá essa liberdade de ação, esse apoio necessário, ela que está muito à frente na implementação do Observatório Mãe Beata de Iemanjá, que é um observatório nacional, vai ser um exemplo para o país, esse levantamento que estamos estruturando aqui através da UERJ, através da Secretaria e desse trabalho que estamos realizando. O Conselho Estadual de Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa, que teve como primeiro presidente Dr. Márcio de Jagum, o Padre Nelson, hoje eu estou presidente, completou, Márcio, no dia 18, 8 anos de existência. Foi o primeiro Conselho de Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa do país. Não sei se da América Latina, não sei se do mundo. Mas é algo que os belgas que estiveram conversando conosco acharam algo assim, que não tinha uma explicação de como religiões se assentam em grau de respeito, harmonia e fraternidade, porque lá, prefeita Aline, nós temos 21 denominações religiosas no Conselho. Nós temos os representantes das secretarias de Estado. E nós temos também a sociedade civil, a Defensoria Pública e também a OAB hoje. Então, esse Conselho Estadual, ele implementa a política pública do Estado, faz o acolhimento às vítimas, desenvolve o diálogo interreligioso para evitar o preconceito e o estranhamento entre as pessoas, mas ele precisa estar nos municípios. Então, a constituição de um conselho municipal que também tenha como temática a liberdade religiosa, o diálogo interreligioso, o acolhimento das vítimas e, principalmente, a presença nas escolas municipais e estaduais é muito importante, porque bem sabemos que tudo acontece nos municípios. Estamos no Estado, estamos no país, mas moramos no município. Temos os nossos vizinhos. Mas eu não gostaria de deixar essa data tão importante sem algumas reflexões. E hoje nós estamos aqui reunidos para celebrar esse dia que é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E coincidiu que hoje também é o Dia Mundial das Religiões, uma data criada pela religião Bahá'í. Ela nos convoca a refletir muito sobre o valor da fé como um caminho de união e não de divisão. É um momento para reafirmar que a diversidade espiritual do nosso país é uma riqueza que deve ser protegida e celebrada. Diversas lideranças religiosas em diferentes épocas e tradições reforçaram esse chamado à paz e ao respeito. Dalai Lama era um líder espiritual tibetano que afirmou que a essência de todas as religiões é a mesma: cultivar o amor, a compaixão e a tolerância.
Mahatma Gandhi, que fez da fé hindu um instrumento de resistência pacífica, disse: as religiões são diferentes caminhos, convergindo para o mesmo ponto. O que importa é que todos busquem a verdade. Martin Luther King, pastor batista e defensor dos direitos civis, proclamou: a intolerância é um inimigo da justiça. A fé deve ser uma força que nos une, não que nos separa. Mãe Stella de Oxóssi, importante sacerdotisa do candomblé, ensinou: respeitar a religião do outro é respeitar a própria vida. A intolerância é a negação da humanidade. O Papa Leão XIV, em seu discurso agora, no dia 14 de janeiro, nos recordou que a violência em nome da religião é um escândalo contra a própria fé. Ele nos ensinou que a verdadeira espiritualidade só floresce quando se transforma em fraternidade e que a humanidade é chamada a caminhar como uma só família, buscando o bem comum. Essas palavras ecoam fortemente em nosso Brasil, onde convivem tradições católicas, evangélicas, espíritas, judaicas, islâmicas, budistas, religiões de matriz africana e tantas outras expressões de fé. Cada uma delas carrega valores únicos que contribuem para a construção de uma sociedade justa e solidária. Mas sabemos que, infelizmente, ainda há episódios de intolerância, preconceito e violência contra irmãos e irmãs que professam crenças diferentes. É contra isso que nos levantamos hoje, unidos em um só propósito: defender a liberdade religiosa como um direito fundamental e inalienável. Essas vozes vindas de diferentes tradições convergem em uma mesma mensagem: a fé deve ser instrumento de paz, nunca de exclusão. O Brasil é um verdadeiro mosaico espiritual. Essa pluralidade não é uma ameaça, mas uma oportunidade de aprendizado mútuo. Cada tradição nos ensina algo sobre solidariedade, esperança e transcendência. A intolerância, por outro lado, fere a dignidade humana e ameaça a paz social. Por isso, neste dia, reafirmamos que respeitar a fé do outro é respeitar a própria humanidade. Não basta apenas celebrar esta data tão importante. É preciso promover a educação através do ensino sobre diversidade religiosa nas escolas, para que nossas crianças cresçam sempre livres de preconceitos. Por isso a necessidade de trabalharmos a nossa cartilha em toda a rede de ensino aqui do Duque de Caxias e do Estado, com o apoio da nossa prefeita Aline e da nossa secretária Aline. O diálogo interreligioso para incentivar encontro entre diferentes tradições, para que o conhecimento supere a ignorância. E políticas públicas como o NAVI, a DECRAD, o Conselho Estadual de Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa e o Conselho Municipal, que se adesenha aqui, para fortalecer estes mecanismos de proteção às minorias religiosas, garantindo que nenhum cidadão seja discriminado por sua crença. Que este Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa seja mais do que uma data simbólica, que seja um compromisso coletivo de construir uma sociedade onde cada pessoa possa professar sua fé sem medo, sem violência e sem discriminação. Inspirados pelas lideranças religiosas, sejamos construtores de pontes, defensores da paz e testemunhas vivas de que a fé, em todas as suas expressões, pode e deve ser fonte de fraternidade. Meu muito obrigado. Obrigado ao nosso superintendente pelas falas importantíssimas no dia de hoje. Como bem disse, não é só uma data para celebrar, mas é uma data para que nós possamos nos levantar cada vez mais
neste movimento contra a intolerância que sofremos e nos atravessa diariamente, pois nós sabemos muito bem o que tem acontecido e por isso, nesta quarta-feira chuvosa, dia útil, todos os senhores e senhoras estão aqui hoje com o mesmo pensamento que as lideranças políticas, religiosas e da sociedade civil. Nesse momento, eu passo a palavra para minha chefe, tenho o prazer de chamá-la de minha chefe, nossa querida diretora do Complexo de Direitos Humanos, Charlene Rosa. Bom dia a todas as pessoas, vou ser breve, bem rápido. O Gabriel, ele é habilidoso. Vocês conhecem muito bem o habilidoso, né? Mas obrigada, Gabriel. Obrigada a todas as pessoas que estão aqui. Obrigada às nossas autoridades. A minha vice-prefeita, Aline Forasteiro. Eu acho que eu tenho o privilégio, todos nós temos o privilégio aqui. Dose dupla de Aline. É a Aline do Estado e a Aline do município. Não tem como, doutor Márcio, não tem como correr. E não tem como errar o nome delas. Entendeu? Então, por exemplo, tem a dificuldade, gabinete da Aline, vice-prefeita. Tem a dificuldade, gabinete da Aline, da subsecretária Aline Forasteiro no governo do Estado. Isso é muito importante, entendeu? Justino, para mim é importante a gente saber que ter essas pessoas que estão aqui, é o que eu falo. O cargo, ele vai embora. Nós estávamos conversando, Diáconos, ali com a vice-prefeita, o currículo dela de assistente social ninguém tira. Ela deixa de ser vice-prefeita um dia, mas ela passou a ser vice-prefeita e hoje ela é Aline do Áureo, Aline Ferreira, assistente social como o meu, seu, de todos. Entendeu, meu pai? É natural. Mas eu estou vindo aqui, né, fazer esse movimento, esse desabafo para vocês, porque eu gostei muito da fala da nossa mesa, gostei também da fala do Gabriel, e eu, enquanto uma pessoa transexual, uma mulher branca, que transito na religião de matriz africana, e sou uma pessoa muito respeitosa a essa religião, porque é uma religião que me simpatizo muito, Conceição de Lissá, e que tenho um respeito, um carinho, e transito em todas as religiões. Eu, enquanto uma pessoa do movimento social que vim, que estou a qualquer momento de passagem, posso estar aqui, posso voltar, estar no movimento social. É fundamental de desabafar dessa maneira para vocês que a política, ela é existente. Hoje a gente vê aqui, Conceição, uma plenária que tem diversos colaboradores do município, do estado, participando, onde um tempo atrás nós éramos oprimidos. Nós não poderíamos estar dialogando com a pauta, seja qual for. E hoje nós estamos aqui com todos vocês para poder discutir e ampliar a política pública no nosso município. Eu, enquanto diretora do Complexo de Direitos Humanos, e que a gente tem diversos serviços, como a Aline Forasteiro falou, é muito bom que cada município, né, tenha um Complexo de Direitos Humanos como aquele, que envolve tudo. Envolve a fome, que é o restaurante popular, o café da manhã, comida por R$1, o café da manhã por 50 centavos. Márcio, ali a gente tem tudo. Mas a gente quer buscar mais. Cada dia a gente vai buscando mais. Vai fazendo um puxadinho daqui, um puxadinho dali. Vai respondendo no Ministério Público. Não, Aline, calma, isso aqui não pode, isso aqui é dali, é do Estado. Não. E a gente vai tentando organizar para atender todo mundo, a nossa população. Aí, mas as pessoas, como a Aline falou, os editais estão abertos. Márcia,
a casa de matriz africana que não participa do edital, não é culpa nossa. A gente tem um governo federal hoje que ele avança. Eu vi, professor Vladimir, o que nós vamos debater é um avanço que a gente vai ter, Márcio. Por quê? O movimento LGBT levou muito tempo para poder construir o que tem hoje. E não é só esse movimento que nós fazemos, não. É um movimento que a gente tem que fazer quando a gente apoia aquele deputado federal, aquele deputado estadual, para poder brigar com o governador, para ter a Decrate na Baixada Fluminense. Não acha que somos nós sozinhos que vamos trazer a Decrate para cá, não. Nós vamos agora buscar, tá? O Conselho Municipal. É importante de cada um dos senhores e senhoras que estão aqui fazer esse movimento, sim. Vamos ter que ter muito diálogo, sabendo como é o nosso governo. Não é um governo difícil, mas também não é fácil, mas a gente vai ter que dialogar bastante. Para nunca acontecer, meus amigos, nunca aconteceu uma conferência LGBTQIA+, pelo governo municipal. E aconteceu em parceria com o Estado. É um avanço. Eu nunca vi esse governo dizer que nós vamos fazer uma conferência LGBT. E aí eu tenho que enaltecer o prefeito Netinho. Jovem, hétero, branco, evangélico, e virou e falou, sabe o que, Márcio? Débora Renata, está na Constituição? Eu sou obrigado a fazer? Então vamos fazer. Pois fala! E Aline, na mesma hora, garantia de direito, a Aline, vice-prefeita, sempre falou, temos que garantir, está na Constituição, não dá para dar jeitinho. Se nós vamos avançar agora com as pautas de matriz africana, é importante, até porque nós estamos nesse período, né, Justino, que agora a gente vai ter muito carnaval. E muito carnaval provoca o quê? Intolerância. O tempo inteiro. Qual é a escola de samba que não fala o tempo inteiro do axé? A maioria, todas elas, o mundo inteiro, o país inteiro fala do axé. E que a gente tem que combater isso o tempo inteiro. Nós que estamos na sociedade civil. Nós que estamos no poder público. Mas olha, eu fico muito feliz, primeiro, em ter essa mesa aqui, porque fortalece esse movimento social, tá? Não fortalece a mim, não. Demonstra que, tipo assim, nós temos um representante do batalhão, 15º Batalhão, a questão da segurança pública. Nós temos uma vice-prefeita, temos o nosso Justino, superintendente, a nossa Aline Forasteiro. Nós temos todos vocês que são autoridades como nós e outros convidados como o nosso professor, nosso doutor Márcio Jarum. Para mim é importante construir. Nós temos a Igreja Católica. Gente, é isso. Eu tive uma conversa, só para fechar, com a nossa defensora, doutora Leandro, da Defensoria Pública, doutora Mariana. E ela faz uma avaliação o tempo inteiro. Se vocês acham que a gente não avança no município, a gente avança muito. Ela fala, Charlene, outros municípios tinham que ter uma Charlene igual a você, que é pé na porta, que briga, que arruma confusão. E eu firo para ela, uma doutora, é tão fácil, é só você ter o Ministério Público ao lado, a Defensoria Pública ao lado, e toma caneta. Cobra do prefeito, cobra do governo do Estado. Nós, enquanto vocês, porque quando eu ainda me englobo como sociedade civil também, isso ninguém vai me tirar. Enquanto a gente cobrar o Ministério Público, a Defensoria Pública, a política pública vai avançar. Gente, contem comigo,
Vocês sabem que eu sou prática, direto ao assunto. Dá para resolver, não dá para resolver, não dá para resolver. Estou falando na frente dos meus chefes, das minhas autoridades maiores. Eles mesmos, quando vêm, não consigo resolver. Posso resolver. Então, esse meu lema eu não vou esconder de vocês. Contem comigo, vamos fazer a política pública, vamos fazer a política avançar. Quero agradecer o 15º Batalhão, representante do 15º Batalhão, que a gente tem que combater mais ainda. Não é fácil combater aquela comunidade onde a gente sabe muito bem que o tráfico proíbe as casas de matriz africana, mas não é o batalhão sozinho que vai resolver. Sabe quem vai resolver? Somos nós, movimentos sociais, de cobrar o governador, de cobrar as autoridades, de ter reunião com o secretário de Segurança Pública para a gente poder combater a intolerância até dentro das nossas comunidades. Muito obrigado, um bom dia, uma salva de palmas para vocês. Mas antes de tudo isso, de desfazer a mesa, eu queria convidar todos para a gente fazer uma foto, para poder ter essa foto registrada. Podemos estar de pé aqui nessa mesa, por favor, junto com os demais?